Oi, vamos falar um pouco hoje sobre metafísica. Quando eu escutei metafísica pela primeira vez, eu pensei que fosse algum estudo dentro da física, uma física diferente, alternativa, tipo essas coisas de terraplanismo, né? Enfim. E aí eu fui procurar o que é que significava metafísica, porque eu vi muitas pessoas é, de conceitos consistentes e de opiniões consistentes ao longo do tempo, de tal forma que se tornam confiáveis. Então eu pensei, talvez metafísica não seja aquilo que eu pense. E aí eu fui procurar aqui no dicionário, no Aurélio, diz assim, metafísica, depois dos tratados da física, ou seja, a física e então o que vai além disso. Então pode ser realmente uma parte estranha e surreal, né? Mas vamos continuar. Parte da filosofia que com ela muitas vezes se confunde e que, em perspectivas e com finalidades diversas, apresenta as seguintes características gerais ou algumas delas. É um corpo de conhecimentos racionais e não de conhecimentos revelados ou empíricos, em que se procura determinar as regras fundamentais do pensamento, aquelas de que devem decorrer o conjunto de princípios de qualquer outra ciência, e a certeza e evidência que neles reconhecemos, e que nos dá a chave do conhecimento do real, tal como este verdadeiramente é, em oposição à aparência. Então, metafísica, em resumo, é o estudo ou discussão das coisas como realmente são, de fato, fora de opiniões ou achados ou achismos, tá? É o estudo, discussão, anotação, análise daquilo que independe de opinião ou das aparências, é daquilo que realmente é. E existe a grande discussão, né? A verdade é relativa ou a verdade é absoluta? O mundo real é o quê? Ah, eu posso estar errado sobre muitas coisas que eu vou conversar aqui com vocês nesse vídeo. E eu convido todos que por acaso assistirem essa conversa, talvez enfadonha, né? É muito mais interessante dar receitas de slime e fazer lives de forró sertanejo. Então, quem tiver a curiosidade, tiver o interesse de descobrir por si só, fique bem à vontade. Eu posso estar errado sobre tudo isso, posso estar equivocado, posso estar dando um conhecimento raso, tá? Mas vamos lá. A verdade, o mundo real, ele é relativo no campo íntimo, no campo pessoal, tá? A verdade é relativa dentro da percepção da pessoa. Então eu posso olhar um objeto e dizer, olha, ele é azul. Mas e o que é azul? Quais, quais espectros de onda luminosa podem ser considerados azul? E aí eu preciso fazer o quê? Eu preciso entrar em contato com outros indivíduos e saber o que é azul na opinião deles. E isso daí não é metafísica. A metafísica é o que aquilo tem que torna ele daquela cor. Vamos dar um nome para aquilo. O nome daquilo dali é azul, tá? Mas a minha percepção das cores é muito individual e eu posso dar o nome do que eu quiser. E eu posso ficar numa cultura que ao invés de chamar azul de azul, chama de blue blood, de qualquer outra coisa, certo? Chama até de preto, branco, certo? É só um exemplo. Então, a percepção que nós temos do mundo real pode nos fazer acreditar em algo tão diferente do mundo real que quando chegamos em um grupo de pessoas que tem uma percepção conjunta própria,
peculiar, nós podemos então ser levados a pensar, ao conviver com eles, que toda a nossa percepção estava errada. E é esse o grande problema de se viver dentro de grupos de filosofia, de pensamentos políticos, religiosos e assim por diante. Porque a percepção da realidade, ela tende a ser distorcida para tudo que o grupo diz está de acordo com a percepção deles, tá certo? E tudo que o grupo vê do mundo real ser reenquadrado para caber dentro dos conceitos do grupo. E às vezes isso é feito de modo que impede a percepção livre de outra pessoa, certo? E isso acontece com muita frequência, principalmente em grupos que exercem influência indevida ou controle mental, certo? Eu vou deixar aí na descrição uma lista de autores que discorreram bastante, fizeram trabalho sobre esse assunto. O principal deles, que eu conheço, é o Steven Hassan, que ele escreveu Releasing the Bonds e Combating Cold Mind Control, né? Que é combatendo o controle mental de grupos, tá? Então, a realidade e a verdade, ela não tem como estar dentro da pessoa. A verdade, ela sempre está lá fora. É por isso que é o slogan do Arquivo X, né? A verdade está lá fora. Vem disso, tá? É que a realidade, a percepção da realidade individual sempre é um pouco distorcida daquilo que realmente é. Então, a busca da verdade tem que ser uma constante na vida daquela pessoa que quer ser livre, que quer de fato encontrar aquilo que é. Ela precisa entrar em contato com outros, entrar em contato com provas, com fontes, com dados e pesquisar e investigar, porque o indivíduo que busca a verdade reconhece sempre que pode estar errado. E reconhece, se ele reconhece que ele mesmo pode estar errado, muito mais um grupo de pessoas que são proibidas de questionar todas as regras de conceitos dentro daquele grupo, tá? Então, eu queria abordar, por exemplo, um tema que é bem problemático e é o escudo dos Mormons em relação à verdade. Então, quando você mostra dados, quando você mostra documentos, quando você mostra provas, quando você mostra os fatos que levam o íntimo perceber que o livro de Mormon é falso, eles veem, mas eu tenho um testemunho e ninguém tira o meu testemunho. Testemunho é uma palavra que entrou dentro do uso desse grupo, da instituição Mormon, usando a técnica de carregamento de linguagem, que é pegar uma palavra e encher ela de conceitos com o objetivo de interromper o pensamento crítico, a possibilidade da pessoa analisar e testar a realidade, testar que o que ela está percebendo é de fato real, condiz com o que está fora dela. Então, é esse o propósito de se dar tanto foco em fortalecer o testemunho. Então, um exemplo do que é um testemunho para os Mormons, tá? A pessoa estava lendo o livro de Mormon em casa e, enquanto lia um versículo do livro de Mormon, estava olhando para o livro, então aquela página começou a brilhar, encandecer. Ora, isso é algo extraordinário. Se isso começa a acontecer, então a pessoa pode se assustar e reconhecer aquilo como um testemunho. Então, durante vários meses, vários dias, anos, a pessoa sempre fica falando, você vai receber seu testemunho, sempre escuta isso, você vai receber do Espírito Santo a prova que essas coisas são verdadeiras. Então, um dia vai acontecer algo extraordinário com aquela pessoa e ela vai interpretar aquele algo extraordinário como um testemunho do Espírito Santo. A prova que Deus está dando por meio
de um evento extraordinário, transcendental, de que aquilo tudo é verdade. E isso é mais importante do que qualquer fato, qualquer prova, qualquer documento e qualquer história de vida, experiência que a pessoa tenha. É aquela prova, ela desdiz qualquer outra prova em contrário, é um testemunho, tá? Então, esse conceito de testemunho é dado aos mormons todas as reuniões. Todas as reuniões, alguém presta um testemunho, conta como foi a experiência transcendental dele, que fez ele acreditar, tá? Outra coisa que pode acontecer é enquanto a pessoa está falando uma doutrina mormon para alguém, está pregando, a pessoa sente um calor no peito e uma emoção muito forte e que deixa ela se sentindo elevada, a sensação de maravilha, junto com um calor no peito. Então, isso também é usado pelos mormons, reenquadrado dentro da percepção da realidade dos mormons como um testemunho. E esse evento é relembrado pela pessoa sempre que há um confronto com provas contrárias à doutrina mormon. Sempre que há um confronto com as provas contrárias, esse evento é usado como escudo para dizer que todas aquelas provas são falsas. A verdade é estabelecida através daquele evento de experiência que ele interpreta como a prova que Deus deu de que aquilo é verdade, tá? Então esse é o testemunho que os mormons têm. Muitas outras coisas podem acontecer que eles podem interpretar como um testemunho de Deus de que o mormonismo é verdadeiro. A cura de alguém da família que estava doente. Então chegou um mormon na casa, deu uma bênção, botou a mão na cabeça, proferiu aquelas palavras-chave e a criança, ou marido, ou pai, filho, enfim, ficou curado, tá? Então, por isso ter acontecido, a percepção daquela pessoa é que tudo que existe dentro do mormonismo é verdade. E por que ela tem essa percepção? Porque ela está dentro daquele grupo recebendo essa informação o tempo todo. Olha, procure seu testemunho. Você está em dúvida, mas um dia você vai receber um testemunho. E quando você receber o testemunho, você tem que deixar de lado todas as dúvidas, qualquer coisa que se mostrar que prova que o mormonismo é falso, você tem que descartar, porque você receberá o seu testemunho. Então, essa informação é dada todos os dias, em todas as reuniões, em todas as mensagens, todo momento. O mormon recebe essa instrução. E um dia o organismo da pessoa e a vida, ou Deus, vai fazer algo na vida daquela pessoa que é extraordinário, que não é comum, é fora do comum. E aí existem várias explicações por que aconteceu aquilo. Mas a única explicação dentro do mormonismo é essa, é que aquilo é um testemunho e deve ser usado a lembrança daquele momento, daquela experiência, como um escudo contra qualquer pensamento dissonante e discordante do mormonismo. Certo? Então, onde é que eles encontram algum amparo doutrinário fora do mormonismo mesmo? Bom, eles usam muito essa passagem que está em Gálatas, tá? Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Certo? Então, dentro das reuniões mormons se ensina que esses sentimentos, sentimento de amor, de gozo, de paz, de longanimidade, o sentimento de benignidade, de bondade, de fé, de mansidão e temperança, eles dizem que isso tudo são sentimentos. E quando a pessoa tem esses sentimentos, então é uma prova de que o mormonismo é verdadeiro. Quando a pessoa tem esses sentimentos, numa ocasião que há alguma relação com o mormonismo, tá certo?
E aí eles usam também a passagem de Emaús, que Jesus estava andando com dois discípulos e eles disseram, mas não ardia em nosso peito enquanto ele nos abria as Escrituras? Então, eles também usam essa passagem para comprovar essa doutrina deles, tá certo? Nesse momento eu queria conversar com vocês sobre o que Paulo realmente queria dizer no livro de Gálatas. Eu não sou nenhum teólogo, sou apenas um cristão que tem interesse em entender o que é que realmente as Escrituras querem dizer. O que é que Paulo realmente queria dizer quando escreveu essa passagem de Gálatas, tá certo? Novamente, eu posso estar equivocado, posso estar enganado, mas eu vou dar para vocês aquilo que eu consegui apanhar fora de mim e, novamente, passei a perceber. Então, eu posso estar equivocado de fato. Nós precisamos ir além das minhas opiniões e daquilo que aparentou para mim, tá certo? Mas eu vou dar para vocês isso, porque é o que eu consigo passar para vocês. Vocês podem então pesquisar, estudar os comentaristas, ver o que é que os pais da igreja falavam sobre isso e assim por diante. Então eu vou ler umas passagens do capítulo 5 de Gálatas para tentar esclarecer o que é que Paulo realmente queria dizer, tá? Paulo queria dizer que isso são emoções que substituem qualquer percepção da realidade, qualquer prova, qualquer argumento, qualquer vivência, experiência. Então esses sentimentos, quando a pessoa tem, servem para descartar qualquer outra percepção, porque é um testemunho, ou é outra coisa? O que é que Paulo queria dizer com isso? Então aqui no versículo 1 diz: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Então, o jugo da escravidão, nesse contexto aqui, Paulo está falando de dois jugos da escravidão. A escravidão dos excessivos rituais do judaísmo, certo? Então, a pessoa tinha que ser circuncidada, fazer ofertas, enfim, a lei era muito grande e eles estavam escravos da lei. E aí Jesus veio e libertou eles da lei. Também é a liberdade do pecado. Mas nesse momento específico, Paulo está falando da liberdade da religião. É a liberdade religiosa que Jesus deu, que não precisa mais fazer todas aquelas coisas. E aí Paulo usa, então, dois símbolos para representar isso. O símbolo da opressão religiosa é a circuncisão. E o símbolo da liberdade em Cristo é a cruz, que ele já tomou sobre si toda a necessidade desses rituais e ele passou a nos libertar disso tudo, certo? É isso mesmo? Vamos ver o versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, é isso mesmo. Então, para que você vai ser circuncidado se Cristo já lhe salvou? Para que Cristo foi crucificado? Então, se você se circuncidou, então você não precisa de Cristo, né? Você está precisando fazer coisas para merecer Cristo, tá? E aí ele continua. E de novo, protesta a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Ora, se você acredita que é necessário ser circuncidado, então você tem que fazer todas as coisas que estão na lei judaica. Todas, certo? O ano sabático, enfim, aquilo tudo lá que Moisés ensinou. E aí no versículo 4, separados estáis de Cristo, vós os que justificais pela lei, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Então Paulo está ensinando que a graça de Cristo é o suficiente para salvar as pessoas. As pessoas não precisam daqueles rituais todos da lei. Então, se a pessoa acha que precisa da circuncisão, ou precisa receber o sacerdócio, ou precisa fazer as visitas de mestre familiar, ou precisa ir para o templo, ou precisa jejuar, ou precisa tomar o sacramento, ou precisa fazer essas coisas todas, né? As regras da fé. Então, se a pessoa acha que precisa disso tudo, então ele caiu da graça, ele não precisa da graça de Cristo, ele está precisando conquistar a graça, né? E aí ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa, isso daí é no versículo 9. O que é que ele quer dizer com isso? Ele está
trazendo de volta a contexto o que Cristo falou para os apóstolos. Eles tenham cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus colocavam muita regra, além das regras judaicas, eles colocavam muita regra. A roupa tinha que ser de tal cor, tinha que cumprir em tal tamanho, podia dar tantos passos no dia do sábado, a oração tinha que ser com tantas palavras, enfim. Então, ele disse, olha, cuidado com o fermento dos fariseus. Né? Então, cuidado com as coisas que vocês vão colocar dentro do que eu estou dizendo. E aí, Paulo está trazendo de volta esse contexto, isso a contexto. Ele está dizendo, olha, um pouco de fermento, umas coisinhas que você coloca dentro do cristianismo, dentro do que Jesus nos ensinou, uns rituais, umas necessidades. Daqui a pouco você vai ter uma religião cheia de normas, regras, de dogmas, que não tinha nada a ver com o que estava originalmente, certo? E no versículo 11, eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou, pois, perseguido. Logo, o escândalo da cruz está aniquilado. Então, o que é que ele quer dizer? Ele colocou aqui justamente esses dois símbolos, a circuncisão e a cruz. Então, ora, reclamam de mim porque eu estou pregando o evangelho e que é desnecessário essas leis todas, né? Agora, se eu for pregar que é necessária a circuncisão, então não preciso pregar o evangelho, não preciso dizer que houve um sacrifício na cruz, basta isso daí, a gente volta para a lei todinha. Então essas coisas são desnecessárias e a gente precisa então se apegar à cruz. Então essa é a mensagem de Paulo. E aí ele continua no versículo 14, diz assim, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta, amarás a teu próximo como a ti mesmo. Então é isso que é a religião. A religião que ele está pregando é essa. Não é batismo, não é imposição de mãos, não é batismo pelos mortos, é amarás teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, ou seja, se fica cada um, olha, você não fez as visitas esse mês. Eita, aquele fulaninho ali não tomou o sacramento, não foi para a igreja. Eita, ele não está lendo as escrituras, não está fazendo a reunião familiar. Eita, ele não aceitou aquele chamado. Será que ele está indigno? Né? Então, se vós vos mordeis uns aos outros, vede que não vos consumais também uns aos outros. Então, esse fermento se colocou dentro do cristianismo e criou tantos rituais, tantas religiões, é disso que Paulo está falando. E aí ele fala da consequência disso. Então, pode ser que as pessoas pensem que, bom, então já que Jesus fez tudo por mim, eu vou viver uma vida louca, né? E aí ele fala, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então, você pode fazer os rituais todos, cumprir aquilo tudo, mas ser carnal. Fazer aquilo tudo para compensar os seus pecados. Você vai, peca, mas depois se confessa, depois faz ofertas, depois faz um monte de coisinha ali para ver se cobre. Faz um monte de ritual para ver se cobre aqueles pecados. E aí Paulo está falando disso, que olha, não precisa dos rituais, mas você também não deve andar segundo a carne, deve andar segundo o Espírito. E aí ele fala quais são os frutos da carne, que é idolatria, feitiçaria, inimizades, falsidade, etc. E aí ele diz, mas o fruto do Espírito, ou seja, a consequência de você viver em paz, seguindo a Cristo, amando a Deus e ao próximo, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, isso daí não são meros sentimentos, é uma consequência de um viver cristão. É o que Paulo está dizendo. E contra essa consequência desse viver cristão, não há lei. Você pode ter sido circuncisado, não ter sido circuncisado, você pode ter recebido a investidura no templo, pode não ter recebido a investidura no templo. Contra essas coisas não há lei. Minha gente, tem nada a ver com experiências paranormais transcendentais para confirmar que o mormonismo é verdadeiro a despeito de todas as provas em contrário. Tá certo? O que Paulo estava ensinando é isso. Então, esse uso pervertido das palavras de Paulo para fazer com que a percepção das pessoas seja alterada
a favor de uma instituição e doutrina, isso... Qual o nome que vocês dão para isso?